suicídio filosófico. O sentimento do absurdo não é a mesma coisa que a noção do absurdo. Ele lhe serve de base e pronto, é tudo. Também não se resume a isso, a não ser no rápido instante em que traz consigo sua decisão sobre o universo. Em seguida, fica-lhe faltando ir mais longe. Ele está vivo, o que significa que deve morrer ou repercutir mais adiante. Da mesma forma, os temas que reunimos aqui. Mas o que ainda me interessa neles não são, em hipótese alguma, obras ou espíritos cuja crítica requeriria um outro meio em outro lugar, mas a descoberta do que há em comum em suas conclusões. Talvez jamais os espíritos tenham sido tão diferentes. No entanto, reconhecemos como idênticas as passagens espirituais em que eles se movem. Assim, também através de ciências tão distintas, o grito que põe termo a seus itinerários ressoa do mesmo modo. Sente-se claramente que há uma atmosfera comum aos espíritos que acabamos de lembrar. Dizer que há uma atmosfera assassina não é mais do que brincar com as palavras. Viver sob esse céu sufocante exige que ou se saia disso ou se continue. Trata-se de saber como, no primeiro, se sai e por que, no segundo, se fica. Defino assim o problema do suicídio e o interesse que se pode aplicar às conclusões da filosofia existencial. Quero, antes de tudo, me desviar um pouco do caminho certo. Até o momento, é a partir do lado de fora que temos podido circunscrever o absurdo. Pode-se, contudo, perguntar o que essa noção contém de claro e tentar descobrir pela análise direta, de um lado, a sua significação e, do outro, as consequências que acarreta. Se acuso o inocente de um crime monstruoso, se afirmo a um homem justo que ele cobiçou a própria irmã, ele me responderá que é absurdo. É uma indignação que tem seu lado cômico, mas também tem sua razão profunda. O homem virtuoso ilustra com essa réplica a antinomia definitiva que define entre o ato que lhe atribuo e os princípios de toda a sua vida. É absurdo dizer que é impossível, mas também é contraditório. Se vejo um homem atacar com arma branca um agrupamento de metralhadoras, considerei que o seu ato é absurdo. Mas este só o é em virtude da desproporção que existe entre o seu intento e a realidade que o espera, ou da contradição que posso perceber entre suas forças reais e o objetivo que tem em vista. De igual modo, nós acharemos que um veredito é absurdo confrontando-o com o veredito que os fatos aparentemente reclamavam. Da mesma maneira ainda, uma demonstração pelo absurdo se processa comparando-se as consequências desse raciocínio com a realidade lógica que se quer instaurar. Em todos esses casos, do mais simples ao mais complexo, a absurdidade será tanto maior quanto mais crescer o afastamento entre os termos da minha comparação. Há casamentos absurdos, desafios, rancores, silêncios, guerras e até mesmo acordo de paz. Para cada um deles, a absurdidade nasce de uma comparação. Tenho base, portanto, para dizer que o sentimento da absurdidade não nasce do simples exame de um fato ou impressão, mas que ele brota da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, entre uma ação e o mundo que a ultrapassa. Tenho base, portanto, para dizer que o sentimento da absurdidade não nasce do simples exame de fato ou impressão, mas que ele brota da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, entre uma ação e o mundo que a ultrapassa. O absurdo, essencialmente, é um divórcio. Não está nem num nem no outro elementos comparados, nasce de sua confrontação. No plano da inteligência, posso, pois, afirmar que o absurdo não está no homem, se semelhante metáfora pudesse ter um sentido, nem no mundo, mas em sua presença comum. É nesse instante o único laço que os une. Se pretendo me limitar às evidências disso, sei o que o homem quer, sei o que o mundo lhe oferece e agora posso dizer que sei ainda o que os une. Não tenho necessidade de cavar mais adiante. A única certeza é suficiente àquele que procura. Trata-se apenas de extrair as consequências todas.
A consequência imediata é ao mesmo tempo uma regra de método. A singular trindade que desse modo se divulga não tem nada de uma América de repente descoberta. Tem, no entanto, de comum com os dados da experiência. Isso de ser, a um tempo, infinitamente simples e infinitamente complicada. A primeira de suas características a esse respeito é que ela não pode dividir-se. Destruir um de seus termos é destruí-la de ponta a ponta. Não pode haver absurdo fora de um espírito humano. Assim como todas as coisas, o absurdo termina com a morte. Mas também não pode haver absurdo fora deste mundo, e é com esse critério elementar que eu julgo que a noção de absurdo é essencial e que ela pode figurar como a primeira das minhas verdades. A regra de método evocada antes aparece agora. Se julgo que uma coisa é verdadeira, devo preservá-la. Se me disponho a trazer a um problema a sua solução, não me é conveniente, pelo menos, escamotear com essa própria solução um dos termos do problema. Para mim, o único dado é o absurdo. O problema é como sair disso e se o suicida deve se subtrair desse absurdo. A primeira, e no fundo a única condição das minhas pesquisas, é a de preservar aquilo que me esmaga e de respeitar, consequentemente, o que julgo haver ali de essencial. Acaba de defini-lo como uma confrontação e uma luta sem descanso. E enfrentando até o fim essa lógica absurda, tenho de reconhecer que essa luta pressupõe a total ausência de esperança, que não tem nada a ver com o desespero, a recusa contínua, que não se deve confundir com a renúncia, e a insatisfação consciente, que não acertaríamos em associar à inquietude juvenil. Tudo o que destrói, escamoteia ou ludibria essas exigências. E, em primeiro lugar, o consentimento que destrói o divórcio. Arruína o absurdo e desvaloriza a atitude que então se pode propor. Existe um fato evidente que parece inteiramente moral. É que um homem é sempre a presa de suas verdades. Uma vez reconhecidas, ele não saberia se desligar delas, e é preciso pagar um tanto por isso. Um homem que tomou consciência do absurdo se vê atado a ele para sempre. Um homem sem esperança e consciente de sê-lo não pertence mais ao futuro. Isso está na ordem, mas está igualmente na ordem que ele se esforce por escapar ao universo de que é criador. Tudo que vem acima só tem sentido precisamente com a consideração desse paradoxo. Nada pode ser mais instrutivo sob este aspecto do que examinar agora a maneira pela qual os homens que identificaram o clima do absurdo, a partir de uma crítica do racionalismo, levaram adiante as suas consequências. Ora, para me ocupar com esse fim, das filosofias existenciais, vejo que todas, sem exceção, me propõem a fuga, por um raciocínio singular que parte absurdo sobre os escombros da razão, em um universo fechado e limitado ao humano. Eles divinizam aquilo que os esmagam e encontram uma razão de esperar naquilo que os desguarnece. Essa esperança forçada é, em todos eles, de caráter religioso. Ela merece que a examinemos. Só analisarei aqui, e a título de exemplo, alguns temas peculiares de Chesterton e de Kierkegaard. Mas Jaspers vai nos fornecer, levado até a caricatura, um exemplo típico dessa atitude. O resto se tornará mais claro. Acabamos deixando-o impotente de realizar a transcendência, incapaz de sondar a profundidade da experiência e consciente desse universo transtornado pelo fracasso. Irá ele progredir, ou pelo menos chegar às conclusões desse fracasso? Não traz nada de novo. Não encontrou na experiência nada além da confissão de sua impotência e nenhum pretexto para inferir qualquer princípio satisfatório. No entanto, sem justificativa, como ele próprio diz, afirma de uma só vez e ao mesmo tempo transcendente o ser da experiência e o sentido supra-humano da vida ao escrever. O fracasso, além de toda a explicação e de toda a interpretação possível, não nos mostram nada, mas o ser da transcendência, fecha aspas. Esse ser, que de repente e por um ato cego da confiança humana, explica tudo e o define como a unidade inconcebível entre o geral e o particular. Assim, o absurdo se torna Deus, no mais amplo sentido da palavra, e essa impotência de compreender o ser que ilumina tudo. Nada nesse raciocínio nos leva à lógica.
Posso chamá-lo um salto, e, paradoxalmente, compreende-se a insistência, a paciência infinita de Jaspers para fazer irrealizável a experiência do transcendente. Pois, quanto mais fugidia é essa avaliação, tanto mais vã se demonstra essa definição e mais lhe é real essa transcendência, pois a paixão de que ele se vale para afirmá-la é justamente proporcional à separação existente entre seu poder de explicação e a irracionalidade do mundo ou da experiência. Fica assim, parecendo que quanto mais obstinadamente Jasper se ocupa de destruir os preconceitos da razão, mais radical será a maneira como explicar o mundo. Esse apóstolo do pensamento humilhado vai encontrar no próprio extremo da humilhação o meio de regenerar o ser em toda a sua profundidade. O pensamento místico nos familiarizou com esses preconceitos. São tão legítimos quanto, afinal, qualquer outra atitude de espírito. Mas no momento, tenho de agir como se levasse mais a sério determinado problema. Sem pressupor um valor geral dessa atitude ou do seu potencial de ensinamento, quero apenas considerar se ela responde às condições que me propus e se ela é digna do conflito que me interessa. Retorno, pois, a Chestov. Um estudioso menciona uma de suas passagens que merece interesse. A única saída verdadeira, diz ele, está precisamente ali onde não há saída conforme julgamento humano. Do contrário, para que teríamos nós necessidade de Deus? As pessoas só recorrem a Deus para obter o impossível. Para o possível, os homens se bastam. Fecha aspas. Se há uma filosofia chestoviana, posso dizer perfeitamente que acabei de resumi-la por inteiro, porque quando, lá pelo fim de suas análises apaixonadas, Chestov descobre a absurdidade fundamental de toda a existência, ele não diz de modo algum: eis aqui o absurdo. Porém, eis aqui Deus. É a Ele que precisamos louvar, mesmo se não corresponde a nenhuma das nossas categorias racionais. Fecha aspas. Para que não seja possível a confusão, o filósofo russo insinua até que esse Deus talvez seja odiento e detestável, incompreensível e contraditório, mas, pela própria dimensão de ter entre todos os rostos o mais hediondo, ele afirma ainda mais seu poderio. Sua grandeza é a sua inconsequência, sua prova, sua inumanidade. É preciso saltar para ele e, através desse deslocamento, libertar-se das ilusões racionais. Desse modo, para Chestov, a aceitação do absurdo concomitante com o próprio absurdo. Verificá-lo é aceitá-lo, e todo o esforço lógico de seu pensamento é o de difundi-lo para fazer saltar, no mesmo lance, a esperança que traz consigo. Tenho toda a minha vida para fazê-lo. Sei que o racionalista acha irritante a atitude chestoviana, mas também sinto que Chestov tem as suas razões contra o racionalista. Mas também sinto que Chestov tem as suas razões contra o racionalista, e só pretendo saber se ele permanece fiel às exigências do absurdo. Ora, se admite que o absurdo é o contrário da esperança, vê-se que o pensamento existencial, para Chestov, pressupõe o absurdo, mas só o demonstra para dissipá-lo. Essa sutileza de pensamento é um número patético de saltimbanco. Quando Chestov, além disso, opõe o seu absurdo à moral vigente e à razão, ele o chama de verdade e redenção. Há, pois, na base dessa definição do absurdo, uma aprovação que Chestov lhe oferece. Se reconhece que todo o poder dessa noção consiste na maneira como abala as nossas esperanças elementares, se sente que o absurdo exige, para permanecer, que de modo algum se consinta nele, então se vê claramente que ele perdeu seu verdadeiro rosto, seu caráter humano e relativo, para entrar em uma eternidade ao mesmo tempo incompreensível e tranquilizadora. Se há absurdo, é no universo do homem. Desde o momento em que sua noção se transforma em trampolim da eternidade, ela já não está ligada à lucidez humana. O absurdo já não é essa evidência que o homem depara sem dela consentir. A luta está ludibriada. O homem integra o absurdo e nessa comunhão faz desaparecer-lhe o caráter essencial, que é oposição, dilaceração e divórcio. Chestov, que cita muito à vontade a palavra de Hamlet, "The time's out of joint", nota 6. Evidentemente em inglês no original.
pode-se traduzir por o tempo está fora do lugar. Shakespeare, Hamlet, ato 1, cena 5, 188. N do T. Fim de nota. Escreve-a assim como uma espécie de esperança feroz que se permite atribuir-lhe muito particularmente, porque não é assim que Hamlet a pronuncia ou que Shakespeare a escreve. A embriaguez do irracional e a vocação do êxtase desviam do absurdo um espírito sagaz. Para Chestov, a razão é vã, mas exige algo mais além da razão. Para um espírito absurdo, a razão é vã e nada existe além da razão. Esse salto pode, pelo menos, nos esclarecer um pouco mais sobre a verdadeira natureza do absurdo. Sabemos que ele só vale num equilíbrio, que ele está antes de tudo na comparação e jamais nos termos dessa comparação. Mas Chestov faz justamente assentar todo o peso em um dos termos e destrói o equilíbrio. Nossa vontade de compreender, nossa nostalgia de absoluto só são explicáveis justamente na situação em que podemos compreender e explicar muitas coisas. É inútil negar completamente a razão. Ela tem sua ordem na qual é eficaz, e é exatamente a da experiência humana. Eis aí por que estamos querendo tornar tudo claro. Se não o conseguimos, se o absurdo desponta nesse instante, é exatamente a procura dessa razão eficaz, mas limitada e do irracional que está sempre renascendo. Ora, quando Chesterton se irrita contra uma proposição hegeliana do gênero os movimentos do sistema solar se efetuam em conformidade com leis imutáveis e essas leis são a da razão. Fecha aspas. E quando se arma de toda a sua paixão para desarrumar o racionalismo espinosista, conclui, precisamente pela vaidade de toda a razão, donde em um rodeio natural e ilegítimo pela preeminência do irracional. Nota 7. A respeito da noção de exceção, especialmente, e contra Aristóteles, fim de nota. Mas a passagem não é evidente, porque aqui podem intervir a noção de limite e a de plano. As leis da natureza podem ser válidas até um certo limite, após o qual elas se voltam contra si mesmas para fazer nascer o absurdo. Ou ainda, elas podem se legitimar no plano da descrição sem por isso serem verdadeiras no da explicação. Tudo, então, é sacrificado ao irracional, e uma vez escamoteada a exigência de clareza, o absurdo desaparece com um dos termos da comparação. O homem absurdo, ao contrário, não processa esse nivelamento. Reconhece a luta, não despreza de modo algum a razão e admite o irracional. Desse modo, ele encobre do olhar todos os dados da experiência e não está nada disposto a saltar antes de saber. Ele sabe somente que nessa consciência atenta não há mais lugar para a esperança. O que é sensível em Lev Shestov o será talvez ainda mais em Kierkegaard. Certamente não é fácil assimilar num autor tão esquivo a enunciados claros. Mas apesar dos escritos aparentemente opostos, por cima dos pseudônimos, dos jogos e dos sorrisos, sente-se aparecer em toda a extensão dessa obra como que o pressentimento, ao mesmo tempo em que a assimilação, de uma verdade acaba explodindo nos últimos trabalhos. Também ele, Kierkegaard, dá o salto. O cristianismo com que tanto se assustava à sua infância reaparece finalmente para sua face mais dura. Também para ele, a antinomia e o paradoxo se tornam critérios do religioso. Assim, aquilo mesmo que fazia desesperar do sentido e da profundidade desta vida lhe dá agora sua verdade e sua clareza. O cristianismo é o escândalo e o que Kierkegaard procura é simplesmente o terceiro sacrifício exigido por Inácio de Loyola. Aquele com que Deus mais se rejubila, abre aspas, o sacrifício do intelecto, fecha aspas, nota 8. Pode-se pensar que negligencio aqui o problema essencial que é o da fé. Mas não estou analisando a filosofia de Kierkegaard ou de Chestov, ou mais adiante de Husserl. Seria preciso um outro lugar e uma outra atitude de espírito. Eu lhes tomo emprestado um tema e examino se suas consequências podem convir às regras já fixadas. É só uma questão de tenacidade, fim de nota. Esse efeito do salto é curioso, mas não deve mais nos surpreender. Ele faz do absurdo o critério do outro mundo quando é somente um resíduo da experiência deste mundo. Em seu fracasso, diz Kierkegaard,
o crente encontra o seu triunfo. Eu não tenho de me questionar a que comovente predição se liga essa atitude. Só devo me questionar se o espetáculo do absurdo e seu caráter próprio a legitimam. Sob esse aspecto, sei que não acontece. Apreciando de novo o conteúdo do absurdo, compreende-se melhor o método que inspira Kierkegaard. Entre o irracional do mundo e a nostalgia revoltada do absurdo, ele não mantém o equilíbrio. Não respeita a relação que, para sermos claros, constitui o sentimento da absurdidade. Certo de não poder escapar ao irracional, pode ao menos se salvar dessa nostalgia desesperada que lhe parece estéril e sem perspectiva. Mas se ele pode ter razão nesse aspecto de seu julgamento, não saberia ser a mesma coisa em sua negação. Se substitui seu grito de revolta por uma adesão furiosa, ei-lo obrigado a ignorar o absurdo que até aqui o iluminava e a divinizar a única certeza que tem a partir de agora, o irracional. O importante, dizia Abd Galiani, a senhora Depney, não é curar, mas viver com os seus males. Kierkegaard quer curar. Curar é o seu voto enfurecido, o que lhe percorre todo o diário. Todo o esforço de sua inteligência é escapar à antinomia da condição humana. Esforço tanto mais desesperado quanto ele percebe a inutilidade por clarões, nos momentos, por exemplo, em que fala de si mesmo, como se nem a crença em Deus nem a piedade fossem capazes de lhe dar a paz. É assim que, por um atormentado subterfúgio, ele dá a face ao irracional, e a seu Deus os atributos do absurdo, o que é injusto, inconsequente e incompreensível. Apenas a inteligência nele tenta abafar a reivindicação profunda do coração humano. Já que nada pode ser provado, tudo pode ser provado. É o próprio Kierkegaard que nos revela o caminho percorrido. Não estou querendo insinuar nada a respeito, mas como não ler em suas obras os sinais de uma mutilação quase voluntária da alma diante da multiplicação consentida sobre o absurdo? É o leitmotiv do diário. O que está me faltando é a besta, visto que ela, também ela, faz parte da humanidade destinada. Mas dai-me logo um corpo. Fecha aspas. E mais adiante, abre aspas. Principalmente na minha adolescência, o que eu não teria dado para ser homem. Ainda que 6 meses, o que me falta, no fundo, é um corpo e as condições físicas da existência, fecha aspas. Em outro lugar, é o mesmo homem, no entanto, que faz o seu grande grito de esperança que atravessou tantos séculos e entusiasmou tantos corações. Salvo o do homem absurdo. Abre aspas. Mas para o cristão, a morte não é de maneira nenhuma o fim de tudo e implica infinitamente mais esperança do que pode para nós conter a vida, mesmo transbordante de saúde e força. Fecha aspas. A reconciliação pelo escândalo é ainda reconciliação. Ela talvez permita, como se vê, arrancar a esperança de seu contrário, que é a morte. Mas ainda que a simpatia nos deixe inclinados para essa atitude, é preciso dizer, contudo, que o descomedimento não justifica nada. Disse, então, que isso excede a medida humana, sendo preciso, portanto, que seja sobre-humano. Mas esse portanto é demasiado. Não há nada aqui de certeza lógica. Nem há também probabilidade experimental. Tudo o que posso dizer é que, de fato, isso excede a minha medida. Se não extraio daí uma negação, pelo menos não quero construir nada em cima do incompreensível. Quero saber se posso viver com o que sei e com isso apenas. Ainda me é dito que a inteligência, nesse caso, deve sacrificar seu orgulho e a razão deve se inclinar. Mas se reconheço os limites da razão, não chego ao ponto de negá-la, reconhecendo seus poderes relativos. Quero somente me manter nesse caminho médio em que a inteligência pode permanecer clara. Se tem nisso o seu orgulho, não vejo razão suficiente para renunciar a ele. Nada mais profundo, por exemplo, que a visão de Kierkegaard, segundo a qual o desespero não é um fato, mas um estado, o próprio estado do pecado. Pois o pecado é o que afasta de Deus. O absurdo é o estado metafísico do homem consciente, não conduz a Deus. Nota 9. Eu não disse exclui Deus, o que ainda seria afirmar. Fim de nota. Talvez essa noção se esclareça se eu arriscar essa enormidade. O absurdo é o pecado sem Deus.
Trata-se de viver nesse estado de absurdo. Sei sobre o que assenta esse espírito e esse mundo escorados um contra o outro sem poder se abraçar. Indago o estilo de vida desse estado, e o que me é proposto lhe omite o fundamento. Nega um dos termos da oposição dolorosa, me obriga a uma demissão. Pergunto o que acarreta a condição que reconheço como sendo minha. Sei que ela compreende obscuridade e ignorância, mas me garantem que essa ignorância explica tudo e que essa noite é a minha luz. Mas não se responde aqui a minha intenção e esse lirismo delirante não poder se esconder o paradoxo. Kierkegaard pode gritar, advertir, abre aspas, se o homem não tinha uma consciência eterna, se no fundo todas as coisas ele só tinha um poder selvagem e borbulhante produzido todas as coisas, o grande e o fútil, no turbilhão de obscuras paixões, se o vazio sem fundo que nada pode preencher se escondia sob todas as coisas, que seria, pois, a vida senão o desespero? Fecha aspas. Esse grito não tem como parar o homem absurdo. Procurar o que é verdadeiro não é procurar o que é desejável. Abre aspas. Que seria, pois, a vida? Fecha aspas. É preciso, como o burro, nutrir-se das rosas da ilusão. Antes de se resignar à mentira, o espírito absurdo prefere adotar sem temor a resposta de Kierkegaard. O desespero. Bem pesadas as coisas, uma alma decidida sempre saberá se sair bem. Eu tomo a liberdade de chamar agora de suicídio filosófico a atitude existencial, mas isso não implica um julgamento. É uma maneira cômoda de designar o movimento pelo qual um pensamento se nega a si mesmo e tende a se ultrapassar naquilo que constitui sua negação. Para os existenciais, a negação é seu Deus. Exatamente, esse Deus só se sustenta com a negação da razão humana. Nota 10. Esclarecemos uma vez mais. Não é a afirmação de Deus que está sendo considerada agora, mas a lógica que leva a ela. Fim de nota. Mas como os suicidas, os deuses mudam junto com os homens. Há diversas maneiras de saltar, mas o essencial é saltar. Essas negações redentoras, essas contradições finais que negam um obstáculo ainda não vencido, podem nascer tanto, é o paradoxo alvo deste raciocínio, de uma inspiração religiosa como da ordem racional. Elas aspiram sempre ao eterno. É apenas nisso que dão um salto. O raciocínio que este ensaio vem pretendendo, é preciso dizê-lo uma vez mais, deixa completamente de lado a atitude espiritual mais propalada em nosso século esclarecido. A que se apoia sobre o princípio de que tudo é razão e que tem em vista dar uma explicação do mundo. É coerente apresentar um panorama bastante claro quando se admite que ele deve ser claro. Isso é até legítimo, mas não interessa ao raciocínio que pretendemos aqui. Sua meta é realmente esclarecer o procedimento do espírito quando, partindo de uma filosofia da não significação do mundo, acaba por lhe achar um sentido e uma profundidade. O mais patético desses procedimentos é de caráter religioso e se exemplifica com o tema do irracional. Mas o mais paradoxal e mais significativo é, evidentemente, o que dá razões e suas réplicas ao mundo que inicialmente imaginava sem princípio e direção. De qualquer modo, não saberíamos chegar às consequências que nos interessam sem oferecer uma amostra dessa nova aquisição do espírito de nostalgia. Examinarei apenas o tema da intenção, que virou moda com Husserl e seus fenomenólogos. Já o mencionamos aqui. Originariamente, o método husserliano nega o procedimento clássico da razão. Vamos repetir. Pensar não é unificar, tornar familiar a aparência sob a fisionomia de um grande princípio. Pensar é reaprender a ver, dirigir a consciência, fazer de cada imagem um lugar privilegiado. Em outras palavras, a fenomenologia se recusa a explicar o mundo. Quer apenas ser uma descrição do vivido. Ela se encontra com o pensamento absurdo em sua afirmação inicial de que não existe a verdade, mas somente verdades. Desde o vento da tarde até essa mão sobre o meu ombro, cada coisa tem a sua verdade. É a consciência que a aclara, pela atenção que lhe presta. A consciência não forma o objeto de seu conhecimento, ela somente o fixa. Ela é o ato de atenção. E para retomar a imagem bergsoniana, se assemelha ao aparelho de projeção que se fixa subitamente sobre uma imagem. A diferença é que não há cenário, mas uma ilustração sucessiva e inconsequente.
Nessa lanterna mágica, todas as imagens são privilegiadas. A consciência mantém sob suspeita na experiência os objetos de sua atenção. Graças ao seu milagre, ela os isola. Eles se veem desde então fora de todos os julgamentos. É essa a intenção que caracteriza a consciência. Mas a palavra não envolve nenhuma ideia de finalidade. É usada no sentido de direção, só tem valor topográfico. À primeira vista, fica parecendo que nada disso contraria o espírito absurdo. Essa aparente modéstia do pensamento que se limita a descrever e se recusa a explicar, essa disciplina voluntária de que procede paradoxalmente o enriquecimento profundo da experiência e o renascimento do mundo em sua prolixidade, eis o que temos aí: procedimentos absurdos. Pelo menos à primeira vista, pois os métodos de pensamento, nesse caso como em outros, se revestem sempre de dois aspectos, um psicológico e o outro metafísico. Nota 11. Até as epistemologias mais rigorosas admitem metafísicas, de tal maneira que a metafísica de uma grande parte dos pensadores atuais consiste em ter apenas uma epistemologia. Fim de nota. Por isso, eles escondem duas verdades. Se o tema da intencionalidade só pretende ilustrar uma atitude psicológica pela qual o real seria esgotado ao invés de explicado, nada o separa de fato do espírito absurdo. Ele se dispõe a arrolar o que não pode transcender. Ele afirma apenas que, na ausência de todo princípio de unidade, o pensamento ainda pode encontrar sua alegria em descrever e compreender em cada face da experiência. A verdade de que se trata, então, para cada uma dessas faces é de ordem psicológica. Apenas testemunha o interesse que a realidade pode apresentar. É um modo de despertar o mundo sonolento e trazê-lo vivo ao espírito. Mas se quisermos estender e fundamentar racionalmente essa noção de verdade, se pretendermos descobrir assim a essência de cada objeto do conhecimento, restituímos sua profundidade à experiência. Para um espírito absurdo, isso é incompreensível. Ora, é essa oscilação da modéstia à segurança que é sensível à atitude intencional, e esse reflexo do pensamento fenomenológico ilustrará melhor do que qualquer outra coisa o raciocínio absurdo. Porque Husserl fala também de essências extratemporais, que a intenção atualiza e se tem a impressão de ouvir Platão. Não se explicam todas as coisas por uma só, mas por todas. Não vejo aí diferença. Certamente, essas ideias ou essências que a consciência efetua ao fim de cada descrição ainda não se pretende que sejam modelos perfeitos, mas afirma que elas estão diretamente presentes em todo dado da percepção. Não há mais uma única ideia que explique tudo, mas uma infinidade de essências que dão sentido a uma infinidade de objetos. O mundo se imobiliza, mas se esclarece. O realismo platônico se torna intuitivo, mas ainda é realismo. Kierkegaard mergulhava no seu Deus, Parmênides precipitava o pensamento no Um. Mas aqui o pensamento se lança em um politeísmo abstrato. E mais, as alucinações e as ficções fazem igualmente parte das essências extratemporais. No novo mundo das ideias, a categoria de centauro colabora com aquela, bem mais modesta, de metropolitano. Para o homem absurdo, havia ao mesmo tempo uma verdade e uma amargura nessa opinião puramente psicológica de que todos os aspectos do mundo são privilegiados. Que tudo seja privilegiado redunda em dizer que tudo é equivalente. Mas o lado metafísico dessa verdade o leva tão longe que, por uma reação elementar, ele talvez se sinta mais perto de Platão. Ensinam-lhe efetivamente que toda imagem pressupõe uma essência igualmente privilegiada. Nesse mundo ideal, sem hierarquia, o exército formal é composto só de generais. A transcendência, sem dúvida, tinha sido eliminada, mas um brusco remoinho do pensamento reintegra no mundo uma espécie de imanência fragmentária que devolve ao universo a sua profundidade. Devo recear ter levado tão longe um tema utilizado com mais prudência pelos seus criadores? Li somente essas afirmações de Husserl, de aparência paradoxal, mas de que se sente a lógica rigorosa. Cecília admite o que precede, abre aspas. O que é verdadeiro absolutamente em si. A verdade é uma, é idêntica a ela mesma, sejam quais forem os seres que a percebem, homens, monstros, anjos ou deuses, fecha aspas. A razão triunfa e trombeteia através dessa voz, não tem como negá-lo.
Que pode significar sua afirmação no mundo absurdo? A percepção de um anjo ou de um deus não tem sentido para mim. Esse lugar geométrico em que a razão divina ratifica a minha me é para sempre incompreensível. Até aí eu descubro um salto e, por ser dado no abstrato, não significa menos para mim o esquecimento do que precisamente não estou querendo esquecer. Quando mais adiante Husserl escreve, abre aspas, se todas as massas submetidas à atração desaparecessem, a lei da atração nem por isso se acharia destruída, ela simplesmente ficaria sem aplicação possível. Fecha aspas. Sei que me encontro diante de uma metafísica de consolação, e se querem descobrir a encruzilhada em que o pensamento abandona o caminho da evidência, só tenho de reler o raciocínio paralelo que Husserl desenvolve a respeito do espírito. Abre aspas. Se pudéssemos contemplar claramente as leis exatas dos processos psíquicos, elas se mostrariam igualmente eternas e invariáveis como as leis fundamentais das ciências naturais teóricas. Portanto, elas seriam válidas mesmo se não houvesse nenhum processo psíquico. Mesmo que o espírito não fosse, suas leis seriam. Fecha aspas. Compreendo agora que, de uma verdade psicológica, Husserl pretende fazer uma regra racional. Depois de ter negado o poder integrador da razão humana, ele salta por esse desvio para a razão eterna. O tema russelliano do universo concreto não pode então me surpreender. Dizer-me que todas as essências não são formais, mas que existem as materiais, e que as primeiras são o objeto da lógica, as segundas da ciência, é somente um problema de definição. O abstrato, me é garantido, só designa uma parte em si mesma, não consciente de um universal concreto. Mas a oscilação já revelada me permite esclarecer a confusão desses termos, pois isso pode querer dizer que o objeto concreto da minha atenção, o céu, o reflexo dessa água sobre um lado desta capa conservam unicamente com eles esse prestígio do real que o meu interesse isola no mundo. E eu não o negaria, mas isso pode querer dizer também que essa própria capa é universal. Em sua essência particular e eficiente, pertence ao mundo das formas. Compreendo logo que só se mudou a ordem da procissão. Esse mundo já não tem seu reflexo em um universo superior, mas o céu das formas se representa na multidão das imagens desta terra. Isso, para mim, não altera nada. Não é, de maneira nenhuma, o gosto do concreto, o sentido da condição humana que reencontro aqui, mas um intelectualismo bastante destemperado para generalizar o próprio concreto. Inutilmente, nos espantaríamos com o paradoxo aparente que leva o pensamento à sua própria negação pelos caminhos opostos da razão humilhada e da razão triunfante. Do Deus abstrato de Husserl ao Deus fulgurante de Kierkegaard, a distância não é tão grande. A razão e o irracional levam à mesma prédica. É que, na verdade, o caminho importa pouco. A vontade de chegar é suficiente para tudo. O filósofo abstrato e o filósofo religioso partem da mesma desordem e se sustentam da mesma angústia. Mas o essencial é explicar. Aqui, a nostalgia é mais forte do que o silêncio. Aqui, a nostalgia é mais forte do que o silêncio. É significativo que o pensamento da época seja, ao mesmo tempo, um dos mais impregnados de uma filosofia da não significação do mundo e um dos mais dilacerados em suas conclusões. Não para de oscilar entre a extrema racionalização do real, que incita a fragmentá-lo em razões tipos, e sua extrema irracionalização, que incita a divinizá-lo. Mas esse divórcio é apenas aparente. Trata-se de reconciliar e, nos dois casos, o salto é suficiente para isso. Sempre se crê erroneamente que a noção de razão é de sentido único. Na verdade, tão rigoroso quanto seja em sua ambição, esse conceito em nada é menos inconstante que outros. A razão nos apresenta em toda a face humana, mas também ela sabe se voltar para o divino. Desde Plotino, o primeiro que soube conciliá-la com o clima eterno, ela aprendeu a se desviar do mais caro de seus princípios, que é a contradição, para integrar a ela o mais estranho e tão mágico da participação. Nota 12. Nessa época, era preciso que a razão se adaptasse ou morresse. Ela se adapta. Com Plotino, ela de lógica passa à estética. A metáfora substitui o silogismo.
Aliás, não é a única contribuição de Plotino à fenomenologia. Toda essa atitude já está contida na ideia tão cara ao pensador alexandrino de que não há somente uma ideia do homem, mas também uma ideia de Sócrates. Fim de nota. Ela é um instrumento de pensamento e não o próprio pensamento. O pensamento de um homem é, antes de tudo, sua nostalgia. Assim como a razão soube pacificar a melancolia plotiniana, ela dá à angústia moderna os meios de se acalmar nos cenários familiares do eterno. O espírito absurdo tem menos sorte. O mundo, para ele, não é nem tão racional nem a tal ponto irracional. Ele é despropositado e apenas isso. A razão, em Husserl, acaba por não ter limites de espécie alguma. O absurdo, ao contrário, fixa os seus limites, porque é impotente para acalmar a sua angústia. Kierkegaard, por sua vez, afirma que basta um único limite para negá-lo, mas o absurdo não vai tão longe. Para ele, esse limite visa apenas as ambições da razão. O tema do irracional, tal como é concebido pelos existenciais, é a razão que se confunde e se liberta enquanto se nega. O absurdo é a razão lúcida que constata os seus limites. É no final desse caminho difícil que o homem absurdo reconhece suas verdadeiras razões, comparando sua exigência profunda ao que lhe então é proposto. Ele sente de súbito que vai se desviar. No universo de Husserl, o mundo se aclara e esse apetite de familiaridade que se conserva no coração do homem se torna inútil. No Apocalipse de Kierkegaard, esse desejo de clareza deve renunciar se quer ser satisfeito. O pecado não é tanto saber, sob esse aspecto todo mundo é inocente, quanto desejar saber. É precisamente o único pecado em que o homem absurdo poderia ver fazer-se ao mesmo tempo sua culpabilidade e sua inocência. Propõe-lhe um desenlace em que todas as contradições passadas já não são mais do que exercícios polêmicos. Mas não é assim que ele as experimentou. É preciso preservar a verdade delas, que é de nunca serem satisfeitas. Ele não quer saber de prédica. Meu raciocínio pretende ser fiel à evidência que ele despertou. Essa evidência é absurda. É esse divórcio entre o espírito que deseja e o mundo que ilude, minha nostalgia de unidade, esse universo disperso e a contradição que os encadeia. Kierkegaard suprime a minha nostalgia e Husserl volta a juntar o universo. Não é o que eu esperava. Tratava-se de viver e de pensar com essas dilacerações e de saber se era preciso aceitar ou recusar. O problema não pode ser mascarar a evidência ou suprimir o absurdo, lhe negando um dos termos da equação. É preciso saber se podemos viver disso ou se a lógica determina que morramos disso. Não me interesso pelo suicídio filosófico, mas pelo suicídio, sem mais nada. Quero somente purificá-lo do seu conteúdo de emoções, conhecer sua lógica e sua honestidade. Qualquer outra posição para o espírito absurdo pressupõe o logro e o recuo do espírito ante o que o espírito traz à tona. Husserl diz obedecer ao desejo de escapar do hábito inveterado de viver e pensar em certas condições de existência já bem conhecidas e confortáveis. Mas o salto final, no seu caso, nos restitui o eterno da sua comodidade. O salto não representa um perigo extremo, como pretendia Kierkegaard. O perigo, ao contrário, está no instante sutil que precede o salto. Saber manter-se sobre esta aresta atordoante. Eis a honestidade. O resto é subterfúgio. Sei também que jamais a impotência inspirou tão comoventes acordes quanto os de Kierkegaard. Mas se a impotência tem seu lugar nas paisagens indiferentes da história, mas se a impotência tem o seu lugar nas paisagens indiferentes da história, não saberia encontrá-la em um raciocínio cuja exigência estamos agora conhecendo.